Sejam bem-vindos de volta ao Tarô e Além. O meu nome é Gabriel Souza e, como vocês podem imaginar por esse cenário, esse poderia ser mais um tarôzinho interativo, mas não é. Esse vídeo a gente vai levar mais como uma conversa, onde a gente vai falar sobre pequenas coisas que a gente pode controlar nesses tempos para que a gente não surte. Eu queria agradecer porque desde a semana passada tem entrado mais gente no canal, pessoas que eu não conhecia, e eu fiquei muito feliz com as mensagens que tem deixado no comentário dos últimos vídeos. Então, para agradecer vocês e para agradecer o nosso encontro aqui no canal e na internet, eu vou acender esse incenso especial, que é o incenso natural de lavanda, e espero que vocês sintam um cheirinho aí. Dizem que o certo é deixar ele apagar sozinho, né, a chama, pra não apagar antes da hora. Então eu vou deixar. Bom, como eu tava falando, esse vídeo não vai ser um vídeo de tarô, ele vai ser mais uma conversa sobre as coisas que a gente pode controlar e as coisas que a gente não pode controlar. Porém, eu vou usar algumas cartas para guiar a nossa conversa. Então, eu vou começar falando um pouco sobre as cartas que saíram, para daí a gente ir engatando na nossa conversa. A gente tem o 7 de espadas, o 6 de paus, 4 de espadas e o morcego. O que isso me fala é que a gente está vivendo em um tempo de muitas injustiças, de muitos tipos de preconceito, racismo, LGBTfobia, machismo, xenofobia, entre vários e vários outros. O 7 de espadas ele tá me passando essa sensação de que a gente tá num momento em que a gente vê injustiça o tempo inteiro, a gente vê coisas erradas o tempo inteiro, enquanto outras pessoas estão lá no 6 de paus, que é aquela coisa da vitória, do palácio, do ouro acumulado, outras pessoas ficam sem o mínimo possível para sobreviver, sabe? As pessoas não têm o que comer, e a gente vê isso o tempo inteiro. E isso acaba deixando a gente desestimulado, a gente não sabe muito o que fazer, sabe? A gente se sente sem controle das coisas. A gente sente que por mais que a gente faça, por mais que a gente proteste, por mais que a gente fale sobre o assunto, não tá adiantando, tudo tá continuando a mesma coisa. E eu penso que para mudar o mundo a gente tem que começar com a gente, eu já falei disso no outro vídeo. A gente tem que começar mudando as nossas pequenas atitudes, os nossos pequenos erros, assumindo nossos pequenos erros e consertando eles, aprendendo com os nossos erros. Então, eu acho que essa história tá me falando sobre as pequenas coisas que a gente pode mudar na gente, as pequenas coisas que a gente pode controlar na gente, para que então a gente faça um mundo melhor pouco a pouco. É claro que o mundo não vai mudar da noite pro dia. A gente sabe que as mudanças elas começam numa zona de desconforto e a gente tá num tempo muito desconfortável que parece que não acaba. 2020 tem sido, né, aquela avalanche de informações e de informações negativas que puxam a gente para baixo, que deixam a gente desestimulado, que fazem a gente querer sair na rua para protestar, mesmo em tempos que a gente não deveria estar saindo, né? Então, eu acho que a dica aqui é que a gente comece a controlar a nossa vida, as nossas coisas, corrigir nossos erros, para então começar a mudar o mundo a partir da gente, a partir do exemplo, né? Eu acho que o morcego tá me falando sobre isso. Ele fala sobre você enxergar através da ilusão, você vê a verdade. E então eu relaciono muito essa carta do morcego com ver quem realmente está do nosso lado, com quem está ajudando a gente, com ações efetivas e não só coisas da boca para fora, e não só postagem no Instagram que não vai mudar nada. É claro que são importantes também, é importante a gente falar também, mas a gente tem que separar quem está fazendo isso porque se importa e quem está fazendo isso pelo hype e
para pegar curtida, sabe? Visualização, essas coisas. Eu acho que precisa ter essa separação. A gente precisa ver quem realmente está do nosso lado. Bom, e aí a próxima carta que a gente tem aqui é o 4 de espadas, que pra mim já começa a falar sobre pequenas coisas que a gente tem que começar a controlar. A primeira delas seria o 4 de espadas, que é o nosso descanso. O descanso que é tão negado para as classes que são trabalhadoras, para as pessoas que têm que pegar condução todo dia, demoram 3 horas de condução para ir pro emprego, aí trabalham 9 horas e depois tem mais 3 horas para voltar, e aí sobra tipo 6 horas do dia dela para ela ter lazer e descansar. Ou seja, o descanso é negado para essa classe. E aí ele fala aqui sobre 4 espadas, né? Ele fala sobre alguém que está exausto e que precisa descansar. E ao mesmo tempo que precisa descansar, essa pessoa precisa estar atenta nas notícias, precisa estar atenta no mundo, no que está acontecendo no mundo, e ela não tem tempo para isso. Então fala sobre esse momento ser necessário você priorizar o descanso às notícias. Você precisar descansar um pouco mais, você precisar relaxar e não ficar tanto nessa coisa de ver a notícia todo dia. Assim, ver notícias é importante, mas a gente não precisa ficar vendo elas o tempo inteiro. Tem pessoas que, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, elas estão vendo notícia uma vez por dia só, para não acabar ficando muito nessa paranoia. Eu acho isso uma boa coisa, porque esse momento é pra gente priorizar o descanso, se possível. A gente está num momento que muita gente tá em casa, né? Então acaba tendo mais tempo para descansar, e o descanso sempre é negado para quem trabalha. Então, nesse momento, quem puder, aproveite o descanso, que ele vai ser importante. Agora eu vou falar outras dicas que são além das cartas aqui, mas se as cartas me passarem mais alguma coisa, eu vou falar também, tá bom? Outras pequenas coisas que a gente pode controlar são, por exemplo, o nosso consumo de água. A água ela é muito importante para o nosso corpo, ela é a maior parte do nosso corpo, é feito de água, então a gente precisa estar hidratado para que nossas células funcionem e para além do nosso corpo, tudo na gente precisa de água, precisa estar hidratado para que a gente esteja pensando, esteja vivendo. Então, a água ela não deveria ser negada para ninguém, mas ela é negada o tempo inteiro para pessoas que morrem de sede. Então, se possível, se você tem o privilégio de ter água na sua casa para beber, consuma água, né? Não deixe de beber. Tenha um tempo certo entre beber a água, sabe? Não fica sem beber água o dia inteiro, porque ela é muito importante para o nosso corpo e para a nossa alma. Outra coisa que é importante, como eu disse, pessoas morrem de sede. Então, se você puder ajudar alguma instituição que leva água para pessoas que não têm, faça isso. Se você tiver o privilégio de ter um salário bom, de ainda estar recebendo nessa quarentena, ajude as pessoas. Outra dica, também relacionada à água, é para aquelas almas de pessoas que morreram com sede. Muitas delas ficam presas no nosso mundo, ainda com sede. Então, se você for passar com uma jarra de água perto do portão, derrama um pouquinho dessa água lá e direciona para elas. Pensa assim, essa água é para aquelas pessoas que morreram de sede, não tiveram como beber em vida, e agora eu estou oferecendo para elas para aliviar o sofrimento delas, pelo menos no plano espiritual. Isso vai ajudar elas. Então tudo a gente tem que pensar assim, em como a gente pode descansar e como a gente pode ajudar os outros a descansarem, como a gente pode se manter hidratado e como a gente pode ajudar os outros a se manterem hidratados.
não somente os que, né, já passaram para o outro lado, para o mundo espiritual, mas também as pessoas que estão vivas. Então busque instituições. A terceira e última dica que eu vou falar aqui é sobre a alimentação. Novamente, tudo isso está relacionado ao privilégio, né, o que a gente tem e a quem não tem. Então, se você tem alimentação, se você tem acesso à comida, procure a fazer isso de uma forma melhor, né, mais saudável, tipo, prepare o alimento para você, não fique tanto nas coisas industrializadas. É claro que a gente pode comer uma vez ou outra, mas tipo, se a gente tá vivendo todo dia só de coisa industrializada, sendo que a gente poderia estar vivendo de coisas mais saudáveis, tipo de coisas naturais que ajudam, por exemplo, pequenas famílias que vivem da roça, da plantação, por que não, né? Se a gente pode ajudar as pessoas e ajudar a gente a melhorar a nossa alimentação, a gente deveria fazer isso. E relacionado à alimentação também, como eu disse que tudo isso acaba entrando num privilégio de ter ou não ter acesso às coisas, ajude quem não tem. Existem muitos coletivos e ONGs fazendo o trabalho de recolher alimento para cestas que estão destinando a famílias que não têm acesso à alimentação, ainda mais nesse tempo da quarentena, que não estão recebendo dinheiro, não estão recebendo nem auxílio às vezes, muita gente não conseguiu auxílio. Então, busque instituições e busque coletivos, além de instituições, busque coletivos de pessoas que estão fazendo isso para ajudar outras pessoas. 2 coletivos que eu conheço que estão fazendo esse serviço são o coletivo Aquenda, em parceria com o coletivo Estopobalaio. Eles estão recebendo alimentos e montando cestas para entregar para as famílias que se cadastraram lá na sede deles, que fica no Jardim Romano. Então eles estão ajudando as pessoas do bairro do Jardim Romano, né, porque também não tem muito como se deslocar. Além disso, eles estão recebendo alimentos de quem tenha mais e dando para quem não tem, para quem se cadastrou e que não tem acesso à alimentação e não tem acesso a salário nesse momento, por exemplo, sabe? Então, é claro que esse é só um exemplo do Jardim Romano, mas busque onde você tá. Com certeza deve ter alguém fazendo alguma coisa, alguma ação no seu bairro. E se não tiver, talvez seja a hora de você começar, você erguer as mãos, erguer as mangas e começar a fazer algo pelas pessoas. Se você puder, é claro. Acho que a mensagem aqui pra gente basicamente é essa. Que pra gente mudar tudo, a gente tem que começar mudando a gente e ajudando os outros a mudarem também. Então, se a gente tem o controle da nossa alimentação, se a gente tem o controle de nos manter hidratado, por que não ajudar outras pessoas também? A gente pode se ajudar enquanto ajuda outras pessoas. Ajudar pequenos negócios, pequenas famílias que vivem de agricultura também. Quanto mais a gente conseguir focar em uma parte pequena, é que a gente começa a fazer as mudanças nesse momento, porque a gente não consegue ajudar tipo o mundo inteiro, mas se a gente ajudar o nosso bairro, a nossa rua, e cada um começar com iniciativas assim que ajudem a sua rua, o seu bairro, a gente vai ter vários indivíduos que vão estar fazendo a mesma coisa, como é o exemplo dos coletivos que eu mencionei lá no Jardim Romano. Eles estão ajudando o bairro deles, estão se ajudando e ajudando o bairro deles. E aí a gente tem que pensar se no nosso bairro já tem alguém que esteja fazendo a mesma coisa, se não, por quê? E se não, será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Se eu consigo, por que eu não estou fazendo? Ainda dá tempo de começar a ajudar as outras pessoas também. Acho que a mensagem de hoje é essa. Na semana que vem a gente tem o tarozinho interativo de novo, em que a gente vai falar sobre o que te desequilibra. Então,
Basicamente, a gente vai ver as coisas que desequilibram a nossa vida e como botar ela em equilíbrio novamente. Eu aguardo vocês lá. Até a próxima. Um beijo. Cruze, cruze, cruze. Tchau!